Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. Começamos essa edição com política. O ministro da Casa Civil nomeou Geraldo Alckmin para o cargo especial de transição governamental e oficializou o início da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chegou ao palácio acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador do plano do governo de Lula, Aloísio Mercadante. Alckmin, que foi nomeado para o cargo especial de transição governamental, disse que a conversa foi, entre aspas, bastante proveitosa e reforçou que a transição já começou. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição, para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo. O vice-presidente eleito não quis antecipar os nomes que vão compor a equipe de transição, mas adiantou que eles vão vir de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições. Devem compor a lista 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo temático e os técnicos fiquem vinculados a essas áreas. Alckmin afirmou que os nomes do MDB e do PDT, que aderiram à campanha de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele disse que, a partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, começarão a ser divulgados os nomes da transição. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o uso do código 0304 para atividades de cobrança. O objetivo é facilitar a identificação desse tipo de chamada para conter o uso indevido dos recursos de numeração por determinados agentes. A medida começa a valer a partir da publicação do ato do órgão nos próximos dias. A Anatel entende que tais chamadas, as de cobrança e telemarketing, quando adotadas massivamente, sobrecarregam as redes de comunicação e, claro, também as pessoas. Agora vamos aqui para o telão, na câmera 1, para o destaque internacional. O Twitter deve iniciar nesta sexta-feira um plano de redução global dos funcionários. A empresa, recentemente adquirida pelo magnata Elon Musk, enviou um e-mail aos funcionários na véspera informando sobre o início de um difícil processo de redução da força de trabalho global. A mensagem dizia que todos os colaboradores seriam informados nesta manhã, mas não especificou quantos seriam afetados. Segundo o Washington Post, a rede social vai demitir 50% dos cerca de 7.500 trabalhadores que possui. Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares e assumiu o controle nos últimos dias, após 6 meses de idas e vindas. O também chefe da Tesla e da SpaceX imediatamente dissolveu o conselho de administração, demitiu o CEO e outros altos executivos. Também lançou projetos com objetivos a serem alcançados rapidamente. Vários engenheiros relataram que precisaram dormir em seus locais de trabalho algumas noites. Musk chamou engenheiros da Tesla na sexta-feira para supervisionar o trabalho dos funcionários do Twitter. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Um número divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que no primeiro semestre deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou apenas 200 mil consultas de homens com urologistas, ou seja, um número muito baixo. E o repórter Dionísio Gonçalves preparou uma matéria sobre a importância do cuidado com a saúde masculina. Vamos conferir. A próstata é uma glândula que só o homem possui e fica localizada na parte inferior do abdômen. A partir dos 40 anos, ela começa a crescer e passar por modificações. Algumas células podem apresentar crescimento fora do normal e fazer surgir um tumor. Cada vez mais os médicos de todas as especialidades estão entendendo a importância dos testes genéticos na prevenção a doenças e na saúde como um todo. Então, quando o paciente tem uma predisposição genética ao câncer, a gente consegue
guiar a prevenção e tratamento desse paciente. O Novembro Azul é uma campanha internacional para alertar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. O mês é marcado para a conscientização do diagnóstico precoce da doença, a mais frequente no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele. Na verdade, a incidência do câncer de próstata ela vai aumentando conforme os homens vão envelhecendo. Então, a partir dos 50 anos de idade, é preconizado a gente fazer o exame preventivo para o câncer de próstata. Além dos exames, algumas mudanças no comportamento fazem toda a diferença. Como todo tumor, controle de peso é importante, ou seja, a obesidade propicia ao tumor. Evitar comidas gordurosas, principalmente gordura de origem animal, que mostra que existe uma incidência maior naquela população que consome mais gordura animal. E é importante que tem fatores genéticos. Então, existem fatores que são da própria pessoa, mas também existem fatores exógenos, ou seja, que elas vão adquirir pelo hábito de vida dela. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata no Brasil. Isso porque a maior parte deles não tem o hábito de fazer os exames para prevenir a doença. E quando os primeiros sintomas surgem, 95% dos tumores já estão em estágio avançado e com poucas chances de cura. O Givaldo sabe bem como é importante o diagnóstico precoce. Ele descobriu o tumor em 2019, o que fez com que ele tivesse sucesso no tratamento. Eu não sentia nada e viu que tinha câncer de próstata. Aí já não dava para operar mais. 20 radioterapia todo dia a máquina. Todo dia passa daquela máquina. Aí essa aqui era mais ruim. Mas no tratamento houve uma vantagem que diminuiu. Na última vez, agora me deixou tranquilo. O preconceito ainda é a maior barreira para a prevenção. Para você que ainda tem receio de procurar um médico, o Dr. Alexandre faz um alerta importante. O diagnóstico precoce é fundamental. Por quê? Porque é a maior chance nossa de curarmos essa doença. Se nós fizermos o diagnóstico precoce, a chance de cura é acima de 90%. E por que é tão importante fazer o exame preventivo? Porque o câncer de próstata ele só vai começar a dar alguns sintomas quando ele já sair da próstata, quando ele já começar a ser incurável. Procurem o mais rápido possível, porque você pode se curar de uma doença extremamente grave e comum, que leva a consequências muito sérias, como impotência ou incontinência urinária. Então, previnam-se. Fica aí um alerta muito importante, né, gente? E olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.